Olá, muito boa tarde, muito bom dia, boa tarde, boa noite, não é? Para ti que estejas aqui a acompanhar-nos, seja agora através desta live, não é? Deste direto que está a acontecer neste preciso momento, ou amanhã, depois, seja lá quando for, que estejas a ter acesso a este material. Um bom dia para ti, esperamos que seja uma boa experiência estar aqui connosco durante estas 2 horas para esta temática que é sobre Pitágoras, não é? Sim, nós hoje vamos falar sobre Pitágoras e os mistérios de Delfos. Vamos então continuar a nossa série Os Grandes Iniciados. Como tens vindo a acompanhar, nós estamos a fazer uma série de lives. Esta série de lives, elas acompanham o Clube Arcano, que é um clube onde nós nos reunimos para estudar assuntos iniciáticos. Então, os assuntos iniciáticos que nós estudamos, eles visam dar consciência, visam ensinar a partir da história, não é? De uma perspectiva histórica do passado, de como os iniciados aqui no planeta Terra sempre se pautaram por determinados princípios. Então, nós vamos aí buscar esta linha condutora nesse grupo que é o Clube Arcano, que vai acontecer amanhã, são 2 vezes por mês. Se estiveres interessado, interessada, inscreve-te no nosso site. O link está na bio, www.escoladaconsciência.org, e lá tens todas as informações para poderes inscrever-te no clube. Então, a nossa série Os Grandes Iniciados baseiam-se na obra de Edward Churret, também ele, um iniciado. Isso. Não é? E temos aqui a obra, que é muito difícil de encontrar em Portugal, não é? Portanto, esta foi impressa. Claro. Não é? Edward Churret. Então, hoje nós vamos continuar esta série dos Grandes Iniciados. Mais um capítulo, não é? Mais uma história, um personagem. Agora dar continuidade àquilo que já tínhamos vindo desde a live anterior, não é? Que é perceber este grande projeto que aconteceu no Mediterrâneo, mais propriamente na Grécia, não é? E que agora se veio consolidando, não é? Com esta nossa personagem que é Pitágoras, que é Tiano, que é esta escola pitagórica, não é? Porque também acho que é um bocadinho errado e injusto dizer que é só Pitágoras, não é? Porque há muitos outros personagens. Por exemplo, a esposa dele também é uma personagem muito importante, não é? Isso. Mas, A assim, comunidade filhos, dos pitagóricos. Acho que é mais a comunidade, exatamente. A comunidade dos pitagóricos. Isso não é sempre naquela linguagem, aquele ideal, não é? Que parece uma pirâmide, não é? Que há o principal e depois as outras são as figurinhas que são irrelevantes. E não é verdade. Exatamente. Este foi um grande projeto dentro da Grécia, ou dentro das proximidades territoriais daquilo que hoje em dia chamamos Grécia, não é? Mas que era a constituição de uma verdadeira fraternidade e por isso todos eram ditos como iguais, aqueles que pertenciam a esta escola, e por isso aqui fica, não é, que este ponto de equilíbrio e de justiça que não é apenas Pitágoras, é também toda a comunidade, e que hoje estaremos aqui a falar sobre isso. Então, nesta série Os Grandes Iniciados, nós já falamos sobre Rama, já falamos sobre Krishna, já falamos sobre Hermes, já falamos Orfeu, Moisés, não é? E agora nós vamos falar sobre Pitágoras. E atenção, nós ainda temos mais iniciados para falar. Atenção, nós não vamos esgotar os iniciados. Não. E é muito interessante aqui uma coisa, que é o que é ser um iniciado? É isso que nós no Clube Arcano falamos. Nós falamos acerca dos assuntos que interessam a um iniciado. Não é? Ser um iniciado é, no fundo, percorrer a estrada do autodesenvolvimento, mas de uma forma muito compromissada, não é? De uma forma altamente compromissada. Eu acredito que a diferença entre uma pessoa normal, não é, que vai evoluindo, e um iniciado é realmente o compromisso, não é? E quem tem compromissos, quem se levanta com o compromisso, quem vive a vida com este compromisso, não pode fracassar. Não existem fracassos para quem se compromete. E um iniciado, ele faz da sua evolução, da sua jornada de evolução,
É algo muito diretivo, é algo muito, como posso dizer, muito aguerrido. Sim. A missão máxima da sua vida. É o espírito da missão mesmo. A missão máxima da sua vida. É isso. E muito bem-vindo a quem está a aderir, não é? Nós vamos aqui falando, vamos iniciando a temática, aproveitando também para falar um bocadinho aqui desta nossa família de estudos do Clube Arcano, mas é assim, tu que estás agora a chegar e a participar aqui da nossa live, estás à vontade para colocares as tuas opiniões, as tuas ideias, colocares dúvidas, questionamentos ou pontos de vista, seja o que for, por isso não é? É sempre bom podermos trocar, não é? Porque o intuito, na verdade, é que esta troca, esta partilha, porque senão para nós bastava uma conversa íntima entre nós os dois e já estava, e esse não é o fundamento. Não queremos estar aqui a falar para a parede, não é? Para o telemóvel, e por isso, se puderes participar, ótimo, ajuda a fluir aqui a energia, ajuda a fluir a informação e enriquecer aqui toda esta temática que nós queremos trazer. Não é? Por isso, é sempre bom. E pronto, vamos não é? então começar. Então, diz-me, contextualiza-me onde começou esta escola pitagórica. Onde? Qual é o tempo? Contextualiza para as pessoas lá em casa. É assim, para ter uma noção, não é? Estamos a falar de um período antes de Cristo, certo? E por isso o tempo conta-se ao contrário, não é? Enquanto que depois de Cristo é o século I, século II, não é? O tempo crescente, aqui antes de Cristo é sempre considerado num movimento decrescente. Nós estamos a falar aqui propriamente de Pitágoras, de Tiano e da comunidade, por volta do século VI e V antes de Cristo. Por isso estamos a falar mais ou menos de 500 e qualquer coisa a 400 e qualquer coisa antes de Cristo. Okay. Ou seja, é século V, século VI antes de Cristo. Um pouco antes, não é, daquilo que nós conhecemos como a Grande Grécia, não é, que é aquele o momento auge, não é, que veio Sócrates, depois veio Platão. Ou seja, aquela ideia filosófica que nós temos da Grécia, não é? Então nós temos um bocadinho antes surge os pitagóricos. Exatamente, são os precursores. Ok. A Grécia, ela não ocupava. A Grécia que nós conhecemos hoje, ela é diferente a nível territorial daquilo que era nesse tempo. Então a disposição geográfica, ela tinha ali mais território, não é? E ali até à Turquia e tudo mais. Então aquele mundo grego, não é? Ele estendia-se um bocadinho de forma diferente. Mas é mais ou menos o mesmo sítio. Para nós aqui, se calhar, já está bom, não é? Já está Sim, bom. Para encontrar, já se percebe, não precisa de ser ao detalhe, mas percebe-se claramente que é esta zona do Mediterrâneo, a zona mais central e oriental do Mediterrâneo, e é onde se enquadra esta nossa comunidade e estes povos, não é? Porque nós não podemos perder em ponto de vista que isto é um projeto da grande espiritualidade que tem um contínuo. E nós vimos na live anterior, e caso não tenhas visto a live anterior, vai ao nosso canal lá no YouTube, lá vais ter toda a informação, podes ver, não agora, mas depois, não é? Que possas então integrar estes conhecimentos naquilo que estamos a falar agora, que falamos sobre Orfeu. Orfeu foi também na Grécia, foi o primeiro iniciador, assim, altamente conhecido e que fez um grande avanço naquilo que é esta cultura helénica ou pré-helénica, não é? Muito devotado para a ciência iniciática, mas através de um filtro que é a arte, a beleza, não é? A poesia, a arquitetura, o desenho, a pintura, a escultura, e isto foi dado muito, não é? Por este nosso personagem que nós falamos na live anterior, que é Orfeu. Orfeu foi, embora não haja exatamente uma datação, mas pensa-se que seja mais ou menos entre o século IX e VIII antes de Cristo. Isso. Ou seja, 200 a 300 anos antes agora destas nossas personagens, não é? Como Pitágoras e Tiano, mais ou menos naquela zona da Grécia. Okay? Da Grécia, aquela zona que são a antiga Trácia, que é na zona dos Balcãs, que hoje em dia parte dos Balcãs se considera também como a Bulgária, mas lá está. É tudo nesta zona aqui do globo terrestre. E então, como é que nós podemos dizer? É que Pitágoras
veio agarrar as pontas soltas que vinha do registro anterior, não é? Porque sempre É acontece sempre assim, uma não é? resposta Sim. àquilo que vem já do passado, não é? Claro, porque, mais uma vez, estamos a repetir, continuidade. não é? Que é, vem o iniciador, vem alguém trazer a verdade e o nível de cultura, de consciência daquele povo evolui, mas depois, assim que o grande iniciador desencarna, Isso. vai embora, em poucas décadas ou séculos, não é? Isso. As sombras escondem Exato. tudo e há o véu do esquecimento e é impressionante como parece que nada aconteceu. Sim, é importante esta visão histórica, porque a visão histórica dá-nos a clara noção de que as coisas funcionam com uma continuidade, com um fio condutor. Ainda que nós que temos, não é, uma vida de 80, 90 anos, hoje em dia, não é? Imagina lá atrás, não é, em que a esperança média de vida era ainda menor, então a noção era muito mais pequena, os registros também não ajudavam porque eram muito poucos e não nos davam tudo aquilo que nós precisamos. Mas com o registro e com uma noção temporal, não é, da continuidade de todos estes momentos de iniciados, percebemos que não acaba com o iniciado, mas sim o projeto é tão grande que é como uma estafeta vai ser passada ao próximo e continua, ou seja, um projeto é realizado por vários, não é? Que vão acompanhando determinadas fases do projeto, em determinados contextos, em determinadas situações, e resolvem ali, não é, o pepino do momento, não é? Não é? Daquela época, daquela cultura, daquela situação. Então vai resolver, vai ajudar, vai incrementar. Daí a 200 séculos vem outro, volta a dar continuidade à mesma luz. Exatamente. Muda ligeiramente as coisas. Sim, dá uma tónicazinha diferente. Existe uma necessidade também ali de uma adaptação, não é, humana, de uma adaptação cultural, de uma adaptação territorial, de uma resposta, dar uma resposta ao contexto social das Também, coisas. exato. Há sempre esse ponto. Exato. Então não podemos negar, não é? Há sempre esse ponto. Portanto, a mesma luz, não é, que vai sendo apanhada ao longo do tempo por vários iniciados. Isso. E por isso estes nossos personagens, não é? Esta comunidade pitagórica foi fundamental, foi aquela peça-chave, não é? Porque obviamente não há apenas um projetozinho, não é? Dentro do grande projeto que é a humanidade, a acontecer. Só que há uns, é como deitar as sementes à terra. Há umas que vingam e há outras que não vingam. Né? Há umas que brotam e florescem e dão grandes árvores, dão grandes frutos. Há outras que não, que morrem pela terra, não é? E é assim que acontece. E este é um período extremamente importante, porque floresce nas várias escolas ao redor do mundo no mesmo tempo, não é? E isto é um fenómeno que volta e meia, de milénios a milénios, vai acontecendo. No mesmo espaço de tempo, várias personagens extremamente importantes, não é? Eclodem, trazem ao de cima esta bandeira da verdade face à luta com as sombras, com as trevas, com a ignorância, basicamente. Então nós vemos a florescer a par, não é? Em paralelo aqui dos nossos pitagóricos, nós vemos a florescer, por exemplo, na Pérsia, Zoroastro, que também é neste tempo. Vemos a aparecer na China Confúcio. Vemos também a aparecer na China também Lao Tse, não é? Vemos a aparecer na Índia o Buda, não é? Aquilo que nós consideramos o Buda, Gautama, é também neste período. Ou seja, é impressionante como o grande projeto da humanidade, aqui neste momento da nossa história, faz colocar várias sementes, não é? Para que a informação possa vir toda ao de cima, a verdade, não é? E então preparar, porque é sempre assim, é a colheita deste ano, não é? Ou a sementeira deste ano já está a preparar a sementeira do próximo ano e é sempre assim. É na agricultura e também é assim nesta nossa agricultura do projeto da humanidade. Isso. Não é? É mesmo assim. E é super interessante, porque aqui então os nossos pitagóricos, não é? Estabeleceram-se neste tempo. O nosso, achas que falemos já um bocadinho assim da vida do nosso Pitágoras? Eu queria antes contextualizar um bocadinho a sociedade onde Pitágoras nasceu. E talvez seja interessante começar por aí. Então,
Nós estamos na Grécia Antiga, né? Ali 5 ou 6 séculos, né? Antes de Cristo, e vemos que a Grécia já passou por algumas coisas, né? Nós vemos que neste momento está a sociedade, ela está organizada de uma forma em que as pitonisas, que eram as grandes médiums, as grandes iniciadas, elas eram apenas e só mulheres. As pitonisas eram realmente o poder feminino da mediunidade, do parapsiquismo, não é? E elas, sim, e elas estavam nos oráculos. O oráculo era um ponto essencial da sociedade. Toda a gente ia ao oráculo. Os oráculos eram consultados para tudo e mais alguma coisa. Elas tinham um poder e elas tinham um estatuto muito elevado. Muito elevado. As pitonisas podiam ditar tudo. Uma pitonisa disse, faz-se. É lei. Tudo que uma pitonisa dissesse a um rei, a algum governante, seria feito. Não é? Vamos entrar na batalha, não vamos entrar na batalha, vamos fazer, vamos acontecer, não vamos. Era lei. Então, a pitonisa, com os seus poderes sagrados, ela era o canal por onde Apolo falava. Não é? Por onde os deuses falavam. Então, no templo de Apolo, não é? No oráculo de Delfos e tudo mais, nós temos as pitonisas ali a serem a ponte entre o céu e a terra. Então, tudo o que elas dissessem, a verdade é que elas eram iniciadas, e eram só mulheres. Tínhamos os sacerdotes, mas os sacerdotes era numa outra instância. Então, o oráculo em si era um ponto importantíssimo. Conta-se que o pai de Pitágoras foi à pitonisa, não sabia que a esposa estava grávida, e a pitonisa disse: tu vais ter um filho. E o teu filho será muito importante para a humanidade. Tudo o que ele fizer será de muita valia para a humanidade. Então, assim, o nome Pitágoras vem como profetizado por uma pitonisa. Então, Pitágoras foi sim profetizado. Houve uma profecia. Houve uma anunciação. Uma anunciação. Então, assim, o pai de Pitágoras saberia que o filho viria a ser alguém muito influente e alguém muito útil à sociedade. Não apenas pelo teorema de Pitágoras. Infelizmente, Pitágoras é muito conhecido por causa disso, mas não. Ele foi conhecido, aliás, para quem estuda um pouco mais, sabe que Pitágoras tem um valor muito maior do que esse. Não querendo desmerecer, não é? Toda a importância do teorema de Pitágoras, mas também é preciso ter em conta o contexto, não é? Claro. E o enquadramento da situação, uma vez que, e é aquilo que depois mais lá à frente iremos falar, mas agora falando só um bocadinho por causa disto que a Ira está a falar, não é? Que é, todo este projeto e a escola, não é? Foi incendiada, foi destruída. Mas vamos primeiro por partes. Claro, sim, mas quero dizer que, uma vez mais, não é? Este jogo entre o bem e o mal, entre o céu é e as melhor ocultar tudo aquilo que ele fez mais espiritual. Exatamente, por isso. Não convém. É mais do que natural. Exato. Que é aquilo que tenha sobrevivido 2500 ou 2600 anos. Foi o exotérico. Hoje, seja apenas uma pontinha, não é? Daquilo que de verdade aconteceu na época. Sim, o exotérico, não é? O externo, o mundano, o objetivamente útil. Isso. Não é? Até porque não podemos esquecer que, como sempre, não é? O poder vigente da época queria apagar tudo isto, os registros, e fosse quem fosse que tivesse a autoridade, ou se achasse na autoridade de nomear, de falar, de referir o nome Pitágoras ou os pitagóricos nos seus trabalhos ou nas suas aulas, eram imediatamente presos e mortos. Certo. Logo, havia muito medo, não é? Como aquilo que aconteceu no século XX, de falar sobre determinadas situações. E nós cá em Portugal sabemos perfeitamente que isso é, não é? Com a história da PIB, não é? Que não se podia falar de determinados assuntos. E na altura era igual. Por exemplo, Platão, que é um personagem que vem 100, 150 anos a seguir, refere-o de uma forma muito indireta, assim, muito encoberta. Certo. Não deixa de referir qual é a fonte dos seus trabalhos, mas ainda assim
não diz diretamente, lá está, para não ser apanhado e não ser destruída toda a sua obra. Por isso é mais do que justo e natural de que tenha chegado até nós apenas a pontinha do iceberg, não é? Do contributo desta personagem para a história da humanidade. Não é? Mas queres continuar? Eu estava aqui interrompido só para dar esse pequeno achega. Não, basicamente Pitágoras foi anunciado por uma pitonisa, não é? O seu pai já saberia que ele iria ter uma vida diferente, uma vida importante e, portanto, acredito que tenha abençoado e que tenha facilitado isso para Pitágoras. Sim, claro, Não é? até porque depois ele fez com que, juntamente com a esposa, não é? A mãe de Fala um bocadinho Pitágoras, sobre isso já. eles Acho pegaram que e podemos tiveram passar. que se refugiar num outro lugar, não é? Porque Atenas não. A Grécia é constituída por 2 centenas ou 3 centenas de ilhas, por isso são muitas ilhas, são muitos lugares dispersos pelo Mediterrâneo e eram, à época, eram territórios constantemente em guerra, uns com os outros, vários povos, várias culturas, várias tribos, e por isso era um local muito instável, de maneira que eles foram, se não estou em erro, para uma zona mais oriental, já aquilo que hoje em dia já é a Turquia, teve lá o seu crescimento, o seu desenvolvimento, e depois, muito interessante, é que na vida de Pitágoras, assim que ele atingiu a maioridade, não é? Para além de ter desenvolvido todos os seus conhecimentos naquilo que eram os sábios, os mestres lá na zona, naquilo que hoje em dia consideramos que seja o território turco, que há sempre iniciados em todo lado, mas pronto, ele tinha-se já iniciado lá, saber tomar posse de alguns conhecimentos, mas ele teve, tal como Orfeu, não é? E daí é importantíssimo sabermos sempre a referência destes grandes projetos que estão para trás, não é? É que ele faz exatamente aquilo que Orfeu fez na sua vida. O que é que ele fez? Ele foi ao Egito, não é? À cidade de Mênfis, que era onde havia, à época, os grandes templos com os iniciados lá para poderem iniciar o nosso Pitágoras nos mistérios de Ísis e de Osíris, e foi exatamente isso que ele fez. Então ele esteve lá mais de 2 décadas para se iniciar, não é? O que é super interessante, não é? Porque nós hoje em dia dizemos assim, espera lá, Fim de semana. ninguém tem tempo de esperar 20 anos para me iniciar, seja lá no que for. Mas sobre isso eu tenho uma concepção segura. Que é, se antigamente a esperança média de vida era menor do que a que temos hoje, e hoje temos mais qualidade de vida, hoje temos possibilidade de nos reformarmos a X anos e ainda continuamos a existir e continuamos a viver. Portanto, antigamente tinhas que trabalhar até morrer. Não era igual. Pensa nisso. Sim, sim, claro. Hoje em claro. dia tu podes dedicar-te a outras coisas depois da reforma. E ainda existes bastante tempo. Ainda vives. Com mais qualidade ou menos qualidade, isso já é uma questão da forma como tu viveste, da forma das escolhas que tu tomaste. É mentira? Não é. Agora, se antigamente havia pessoas que davam 20 anos, 10 anos, para se iniciarem e buscavam isso, hoje em dia não existe. Não é por falta de tempo, é por falta de interesse, é por falta de calibre. Não é? É por falta de calibre. Não é? Mesmo. E é super interessante porque ele, no seu entender, ele foi iniciado nos mistérios do Antigo Egito, não é? Que era a grande escola da época, né? Já no tempo de Orfeu, no tempo de Moisés, de Hermes e tudo mais. Mas depois de saber e de ter na posse aquilo que eram os mistérios iniciáticos, ele quis também depois iniciar-se. Ele foi para a Babilónia, né? Aquilo que hoje é o Império, é aquilo que é o Irão, não é? À época era o Império Persa, e que era onde estava o nosso Zoroastro também, só que ele não teve contacto com o Zoroastro. Mas ele quis se iniciar
nas ciências da magia, nas ciências daquilo que hoje em dia nós falamos, não é, da mediunidade, do uso dos poderes para desenvolver principalmente o senso de vontade. Não é poderes psíquicos para dominar alguém, para influenciar alguém, para se impor perante alguém, é antes o poder para se dominar a si mesmo. Ou seja, ele intuiu, e depois a vida levou, através de várias peripécias, porque ele depois foi encarregado para ser curador aqui, médico ali, depois secretário acolá, e então andava sempre daqui para ali, dali para acolá, e por isso a vida levou para aquela zona do globo, não é? Do Médio Oriente, e lá ele instruiu-se mais uns anos. Ou seja, a somar aos 22 que já tinha de antes, não é? Soma-se mais 3 ou 4 naquilo que são agora estes mistérios, não é? Do uso e da manipulação do poder pessoal, da magia. Do poder, não é? Porque poder, magia precisa de poder. Digo magia porque antigamente era assim que se nomeava, pronto. Mas é o poder, não é? Paranormal. Aquilo que hoje em dia são os CIDs, é aquilo que é a mediunidade. Parapsiquismo. Ou isso, exato. Numa vertente mais científica é o parapsiquismo. Exatamente. Não é? Depois então, é que ele, já com os seus 40 e tais anos, não é? Já no seu vigor da idade, porque ele, atenção, é um personagem que tem uma vida bastante longa. Para a época, foi. Pitágoras foi... Ele desencarnou com 90 e qualquer coisa anos, por isso é algo fenomenal para a época. É curioso que os iniciados acabam por morrer tarde. Eles sabem, têm práticas excelentes de vida, mantêm muito forte, não é, a energia vital. Sabem preservá-la, sabem lidar com ela, não é? Não têm, como é que eu posso dizer, muitas perdas energéticas à toa, porque de facto sabem manipular bem, sabem levam uma vida reta. Exato, sim. Levam um estilo de vida, não é? Como hoje em dia se diz, um estilo de vida reto, justo e... Sabia. Exatamente. O que hoje em dia é uma pérola, não é? Mas é isso. Sem dúvida. E então ele foi para Samos, se não estou em erro, e é aqui que ele conhece, durante este período da sua vida, retorna àquilo que foi no início da sua infância, que é no templo de Delfos. E então conhece lá também as pitonisas, não é? Que já tinham previsto e profetizaram, tal como a Iris há pouco referiu, a sua vinda, não é? E ele toma assim o fio condutor da sua própria vida, e é aí, durante essa fase, nos seus 40 e poucos, que ele percebe claramente aquilo que está desenhado no seu próprio programa de encarnação para o futuro. Não é? Porque até então ele tinha-se preocupado única e exclusivamente em fazer aquilo que Orfeu fez, que foi instruir-se, melhorar-se, desenvolver-se, não é? Adquirir consciência sobre ele mesmo, sobre o mundo, sobre a matéria, a mãe natureza, sobre o cosmos, e depois então de estar bem preparado, fazer aquilo que tem que fazer. E é aqui nesta fase da sua vida que ele descobre exatamente, com o auxílio destes oráculos, não é? Destas pitonisas, que ele descobre aquilo que é o futuro da sua missão. E a partir daí a vida leva-o para Crotona. Crotona é no sul de Itália, próximo, não é, da Grécia, e lá é onde começa a ministrar os seus ensinamentos e a falar abertamente ao público. E curiosamente é aqui nesta zona, não é, de Itália, do sul de Itália, que conhece alguém muito especial para ele, não é, que é a sua grande companheira. À época, e isto nós estamos aqui a falar de uma coisa muito sucinta, como é óbvio, não estamos a falar ano a ano, mas ele à época já teria, quando conheceu-se o Tiano, já teria à volta dos seus finais dos 50, inícios de 60. Certo. Ela era ainda muito jovem, ela tinha 20 e poucos. Então era uma relação entre o mestre, não é? O professor e a aluna. Mas, independentemente disso, independentemente das idades, não é?
o encontro de almas, não é? Destes dois pares, não é? Destes dois polos, foi tão grande, não é? E tão atrativo entre ambos que desenvolveram ali uma relação não apenas amorosa, relacional, mas de verdadeiro espírito de missão. Não é? E daí nós termos dito logo no início da live que acaba por ser injusto falar apenas do nosso amigo Pitágoras, quando, na verdade, não é? É Pitágoras sim, mas com a sua grande companheira Quetiano, a sua família, não é? Porque depois criaram, constituíram uma família, e depois esta grande família que é a Irmandade dos Pitagóricos. Não é? E acho que assim fazemos mais justiça, não é? Àquilo que de facto estamos aqui a falar. Por isso é interessante, não é? Esta personagem, um com 20 anos, ou 20 e poucos, o outro com 60. E acabaram por criar ali uma união para tudo florescer, não é? Exatamente, Foi basicamente isso. Sim. E criou-se então uma comunidade. E essa comunidade, não é? Que é a escola de Crotona, não é? Uhum. É a escola pitagórica. Isso. Ela era como se fosse, era uma escola, a ideia era uma universidade, não é? Para formar iniciados. E atenção, esta escola, ela não só ensinava matérias importantes da ciência, não é? Na altura, não é? Porque não havia apenas o foco no desenvolvimento espiritual. Mas não havia o modelo que temos hoje, que é esventrar o conhecimento e ficar apenas com o conhecimento externo e exotérico, e a parte simbólica e esotérica vai ficar soterrada a um canto, como hoje em dia nós temos. Não. Antigamente tínhamos os matemáticos nesta escola pitagórica, e os matemáticos entendiam que matemática explica o universo. Explica o universo não só a partir de um ponto matemático em si, como simbólico. Ou seja, a matemática tem em si, né, o número tem em si um valor simbólico, um valor qualitativo, né, não apenas quantitativo. Então, esta faculdade, esta universidade, ela visava, sim, formar os alunos ao nível iniciático, com todas as matérias que isso implicava. Portanto, astronomia, geometria, ciências de todos os tipos, principalmente as esotéricas também, não é? O desenvolvimento parapsicológico, parapsíquico também, não é? Então, tudo isto era estudado. Era realmente um combo muito grande. E uma coisa que era importante era que eles tinham o princípio da fraternidade, portanto, a ideia de serem uma família fraterna, não é? De todos comungarem, não é? E de haver o princípio de tudo pertence a todos. Não apenas Pitágoras está ali no topo da pirâmide, como hoje em dia temos o mestre, e não era assim que acontecia. Então a ideia de tudo pertence a todos e a fraternidade se distribui de forma horizontal, não é? Isto era um diferencial desta escola, era um diferencial desta comunidade. E hoje em dia vê-se poucas comunidades assim, não é? Continua a ser o mestre, todos trabalham para o mestre, e pronto. Mas não era isto que acontecia, não é? Naquele tempo. Quem quisesse entrar na escola iniciática, tinha de vender tudo. Vender e doar, vender tudo, isto é, tinha de abdicar de tudo, e tinha de entregar tudo o que possuía à escola. E isto hoje em dia é de género, uau, não é? Querem usurpar as coisas das pessoas. Mas na verdade, quem quisesse entrar na escola, doava todos os seus bens à escola, e quem quisesse sair, não só levava o que possuía, o que era seu, mas recebia na mesma medida o dobro. Portanto, isso também, não é? Era interessante. Quem quer sair, não é? O que não acontecia,
tão facilmente, Sim, não é? sim, não é aquela ideia de dar tudo à fraternidade e por isso a fraternidade só cresce e o verdadeiro intuito é esse. E o resto é fazer as pessoas ali de tolinhas para andarem ali presos. Não era o caso. Simplesmente era doado, mas se a pessoa quisesse um dia sair, seja ao fim de um mês, um ano, 20 anos, o que fosse, era totalmente restituído. E por isso não havia essa ideia, Sim, não mas era subjacente de restituído querer. em dobro, o que é muito interessante para conseguir perceber, não é, o caráter das pessoas. E isso era uma forma que eles tinham para analisar, para perceber, para. Enfim, Também, não é? também. Olha, se fosse hoje em dia, não é? Dir-se-ia logo que isto era aqui algum tipo de contrabando, de esquema, não é? Lavagem de dinheiro. Sim, para além da lavagem cerebral das pessoas, era também de lavagem de dinheiro. Hoje em Isto dia não se aceita, hoje não é? seria. Hoje em dia não se aceita. É verdade, É. mas à época era assim e era algo totalmente radical em relação àquilo que havia, não é? Porque é sempre um esquema em pirâmide, não é? Já o poder político fala disso, as organizações falam disso, as instituições, as empresas, é tudo assim. E aqui não, quiseram construir uma verdadeira fraternidade, não em pirâmide, não é? Num sentido vertical, mas num sentido horizontal, aonde todos são iguais. Todos são verdadeiramente iguais enquanto indivíduos. A única coisa que diferencia é o papel de aluno, nos seus diferentes graus de iniciação, e aquilo que eram já os, propriamente ditos, os adeptos, os iniciados. Não é? Então havia esta diferença apenas de papel. Agora, enquanto indivíduo, todos são irmãos uns dos outros. Não é? Isto é altamente revolucionário. E havia duas formas de frequentar essa universidade. Havia uma versão mais profunda, interna, esotérica, ascética, e a versão mais exotérica, mais mundana, mais próxima da sociedade. E vocês dizem, então, mas isto porquê? Isto iria depender de uma escolha muito profunda do iniciado, da pessoa que se estava a iniciar. Será que a minha vontade mais profunda é evadir-me do mundo e viver uma vida mais ascética, afastada, para mergulhar nos mistérios de Delfos, nos mistérios iniciáticos? E se isso for de facto a vontade da minha alma, então aí eu mergulho e vou para tornar-me um matemático, um pitagórico, profundo, esotérico, e então aí os mistérios esotéricos, os mistérios da alma, aí iriam ser ensinados de uma forma muito profunda. Mas se eu sentir que a minha missão passa por não me desvincular totalmente da sociedade e de alguma forma poder ser útil à sociedade, poder ainda estar a comungar com alguns pontos de tangência com a sociedade, então aí eu iria seguir um corpo de estudos mais exotéricos, mais externos. Os mistérios não iriam ser dados na sua profundidade, iriam ser dados de uma forma mais, como posso dizer, externa, não é? Simbólica externamente. E, portanto, eu tenho estes dois pontos, estes dois corpos de estudos. E havia ali uma certa rivalidade entre estes dois grupos, porque os matemáticos profundos diriam que eles são os verdadeiros iniciados e os outros não, porque eles não eram tão profundos, não eram tão internos, não eram tão, como poderia dizer, herméticos, não é? E os outros não, os outros diriam que estes aqui é que se acham bons e por aí fora. Isto acontece, e a verdade é que a nível iniciático as duas partes pertencem, né, à mesma verdade. Claro. Mas isto depende muito da atitude e da postura no mundo de cada pessoa. Né? Então cada iniciado é muito individual e era nesse sentido que era possível dar, porque também o iniciado tem também um papel muito importante na sociedade e portanto assim que se evade do mundo também não é útil. Não é? Então existem pessoas que sim têm um perfil, outras pessoas têm outro perfil. Isso sempre vai existir, não é? Eu vou só ali no instante colocar, senão isto vai abaixo. Não faz mal. Não? Não. Certeza? Não faz mal. Pronto.
Ok. Uma coisa aqui é super interessante, é que esta escola, não é? Esta comunidade, estava aberta a todos. E isso é um grande contributo, não é? É um avanço daquilo que são os projetos anteriores. Porque na continuidade daquilo que temos vindo aqui a falar, não é? Falamos de Hermes, de Moisés, de Krishna, de Rama, falamos no último de Orfeu. Há sempre um fio condutor. Apenas já é um acrescento, não é? Específico depois da época, da cultura, daquilo que a Iris há pouquinho tinha referido. Uma das coisas que, ou um dos detalhes que Pitágoras e esta comunidade trouxe a este fio condutor foi precisamente poder o ensino, não é? Ter acesso a estes conhecimentos, a este corpo de conhecimentos, assim é que é bem dito, ser totalmente aberto. Um dos simbolismos desta total abertura era, por exemplo, os portões desta escola, né? Porque eram vários edifíciozinhos agrupados, uns ao pé dos outros, e havia um muro, uma vedação. Os portões estavam constantemente abertos. Abertos para aqueles que quisessem entrar, que faziam parte do povo, não é? Seja ele qual fosse, ou os estrangeiros de outros lugares que quisessem aderir a esta fraternidade, tinham os portões totalmente abertos, o que significa que estava a escola sempre aberta, e da mesma maneira, a quem quisesse sair, estava lá e a experiência não tinha sido assim tão profícua, não tinha sido tão boa ao nível daquilo que acreditava ser, não é? Com as suas expectativas, também podia facilmente sair, não é? E voltar àquilo que era a vida comum, não é? Cotidiana do povo em geral. Por isso, este tipo de abertura, que para nós hoje se calhar parece muito normal, Sim. para a época Não, é um grande época é um avanço. avanço muito grande. Sem dúvida. Porque não podemos perder de vista, não é, que estamos a falar deste tempo, ainda antes de Cristo, e nós, no grande projeto, temos que perceber que, por exemplo, com Moisés, ou seja, se calhar retornando um bocadinho mais atrás, no Egito, o ensino era só para iniciados, era só para aquele que queria verdadeiramente seguir aquela via sacerdotal. O povo apenas tinha as festividades, tinham os monumentos colossais, não tinha acesso propriamente dito àquilo que era a simbologia, àquilo que representavam, por exemplo, os vários hieroglíficos, não é? Hieróglifos. Ou seja, ficava completamente à parte. Com a vinda de Moisés, nós percebemos claramente que este corpo de conhecimentos era para um grupo estrito de pessoas, não é? Escolhidas, era uma elite, e o povo já não tinha apenas as festividades, mas tinha também um código de conduta. Daí aquela ideia dos 10 mandamentos. Ou seja, é um pequeno avanço. Mas depois, com o Orfeu, nós percebemos que há agora um outro avanço. Então, há na mesma aquela classe mais elitista, mais sacerdotal, não é? que comporta o ensinamento dos vários mistérios iniciáticos, mas depois o povo tinha acesso a estes mesmos mistérios, não apenas pelos monumentos, não apenas pelas festividades, não apenas pelo código, não é? de ética, de moral, mas também por aquilo que era a sua expressão na arte, na poesia, na pintura, no desenho, na escultura, na arquitetura, e podiam ver em todo lado expressos, não é? Todos esses conhecimentos que antigamente estavam fechados dentro dos templos egípcios. Ou seja, vemos que a cada projeto a coisa vai se alargando. Neste projeto da escola agora de Pitágoras, abre-se ainda muito mais, porque agora já não é para um grupo restrito, é para quem quiser fazer parte desta escola. Então está, não é, de forma subliminar, que é do género, quem quiser entrar, não precisa ser, não é o escolhido. É sente-te escolhido e vem fazer parte. Exato, predispõe-te. Exatamente. Predispõe-te. Isso. Isso é um grande avanço, mas não ficamos por aí, porque não basta querer entrar e doar tudo à escola. Claro, claro.
os testes e as provações, ou melhor, as provas de admissão. Aliás, há uma prova de admissão de que falam, não creio que seja a única, não é? Mas há uma que é a prova de humildade. E a prova de humildade é muito interessante porque, atenção, esta era uma escola também de ciência. Não era só de ciência iniciática, mas todas as ciências. Um verdadeiro iniciado precisa de saber todas as ciências. Não é? Nós sabemos isso. Não é? Precisamos estudar astronomia, geometria, matemática, uma série de outras coisas. Claro. Não é? Anatomia, biologia, uma série de coisas. E hoje em dia não é diferente. Não é? Mas na altura, a prova de humildade era o iniciado, que ainda não era iniciado, era o aspirante a iniciado, o novato, não é? Iria passar uma noite lá. Iria passar uma noite e nessa noite era-lhe dado um problema, uma equação, um problema para ele resolver. A verdade é que esse problema não tinha solução. Não é? Não havia solução para ele. E o objetivo, era que ele assumisse que não sabia. A primeira prova de ser humilde face ao não sei, face a não saber, era assim o ponto inicial para começar o corpo de conhecimento que viria. E esse primeiro corpo de conhecimento eram 8 anos. Então, essa prova de humildade era essencial para que o corpo, a escola, né, a comunidade, o aceitasse como aluno daquela escola. E a primeira era, não é? Era ele assumir a sua humildade, perceber como é que ele lidava com essa ignorância, não é? E como ele aceitava essa ignorância nele, não é? E também a expressava, não é? E a assumia perante toda a comunidade. Não é? É difícil. Porque assumir perante a comunidade pode ser muito complicado, não é? Então o ego aqui pode realmente impedir a pessoa de até entrar na escola, porque era preciso esta admissão. Estes primeiros 8 anos eram anos em que a pessoa se mantinha no silêncio. Não é? Ela tinha que manter silêncio, ela não lhe era dada a palavra, ela precisava só de ouvir. Ouvir e realizar coisas em prol da comunidade. Que é aquilo que nós, em Kundalini, nós falamos e chamamos de seva, não é? O serviço desinteressado. Vamos realizar algum tipo de serviço em prol da comunidade. E isso é algo para limar a própria conduta, para limar a própria atitude face à vida, à comunidade, aos outros com quem nós lidamos. Só depois de 8 anos é que o iniciado, caso conseguisse chegar lá, é que adentrava no estudo, o estudo verdadeiro, não é? Que é o estudo da teogonia, não é? No fundo, ele acabava por terminar nesses 8 anos, não é? O primeiro grau de iniciação, não é? Que era o grau da preparação, não é? É um noviciado na via pedagógica. Este segundo patamar, que é o estudo em si da teogonia, não é? As várias disciplinas do conhecimento esotérico, ele, para além de adquirir conhecimento, também adquiria a forma de se purificar, não é? Então existe toda uma catarse que ele iria fazendo. Então só estamos agora a iniciar a segunda iniciação. Se são 4 fases, isto duraria em média 15, 20 anos. Não é? Até chegar, não é? Depois da preparação, da purificação, a perfeição e então a epifania, não é? Que é chegar ao adepto, chegar ao verdadeiro iniciado, e só aí é que estaria apto, não é? Para continuar na comunidade, mas já como professor, não é? E iniciar outros, exatamente. Este tipo de timing precisa de comprometimento, precisa de verdadeiro compromisso, não é? E o facilitismo não tem lugar. Por isso nós hoje em dia falamos muito, ai Buda, ai Pitágoras, enchemos a boca para falar desses seres, desses nomes, mas não conseguimos olhar para nós e vermos o quanto pouca disciplina temos, o quão
pouco comprometimento temos, não é? com a via que decidimos escolher, não é? De evolução, de progresso interior. Claro. Não é? Porque Isso parece deixa-nos tudo, a pensar. parece tudo muito gratuito, não é? Tudo muito rápido. Tipo aquela história de Buda, não é? Eu estou a refletir sobre o que estás a dizer e faz-me lembrar da história de Buda, que não é a história verdadeira, mas que é vendida assim, não é? É que foi tudo muito rápido e ficou lá à sombra, não é? Ao pé da árvore do conhecimento, não é? E de repente iluminou-se. E as coisas não são assim. Não assim neste. Já está, não é? É preciso todo um caminho. Não apenas nas encarnações anteriores, porque isso não se faz numa só vida. Não Eu é? acredito que hoje em dia nós temos uma ideia errada de desenvolvimento pessoal e de desenvolvimento espiritual, que é a mesma coisa, não é? Se assim quisermos ver, não é? E se assim quisermos viver. Mas acredito que estamos numa ideia de fast food, estamos numa ideia de rapidez, estamos numa ideia de automatizar coisas, estamos numa ideia de colocar dois vezes, não é? Colocar tudo rápido, colocar Dois ou três. dois ou três, não é? E, e rolar o processo da forma mais rápida e mais automatizada possível. Queremos aumentar a velocidade dos processos internos. Só falta colocar a inteligência artificial também. É o Gemini exato, o ChatGPT. Muito bom, muito bom. Para isso, É mesmo. eu acho que nós não conseguimos entender o Tristeza. quanto nós estamos a divorciar-nos dos processos da vida, não é? Estamos a querer divorciar-nos dos processos da vida. Repare-se, eu vou fazer agora aqui uma analogia que se calhar eu já acho que vai ser entendível. Em 1950, nós fazíamos lanches para os nossos filhos de uma certa forma. Em 1980, nós fazíamos de outra forma. Nos anos 2000, nós fazemos de outra. E hoje em dia, nós simplesmente o que é que nós fazemos? Nós esticamos a mão e damos uma nota aos nossos filhos. Basicamente, nós já não fazemos lanche. Não, abre-se um pacote, não é? Não, Ah, é uma eu nota. já nem. Ah, pronto. É uma Ah, nota. sim, eles depois que se virem. Eles compram lá. Ou seja, isto é terrível, É um porque eu divórcio estou a mesmo. divorciar-me do processo. Eu estou a acreditar que posso automatizar, que posso fazer Acelerar. um upgrade, não é? Como se isso fosse E ótimo, que não é? posso tornar isto tudo muito prático. Mas na praticidade eu perco a essência da questão. Eu perco a essência de tudo. Quando eu quero tornar a minha vida mais prática, eu evaporo-me da minha vida. Eu divorcio-me, eu entro num jogo, num videogame, não é? Isso são as sementes do Taylorismo e do Fordismo, não é? Do século XVIII, XIX, não é? Da Revolução A Industrial. máxima eficiência na minha vida Exatamente. é capaz de retirar e de tornar-me seca, de tornar-me estéril e de fazer com que a minha vida não sirva para nada. A minha e a dos que estão comigo. Eu acho que isto não é muito. Eu acho que isto é interessante refletir. É anti-esotérico. Eu acho que isto é interessante refletir e então isso leva-nos ali para uma vida de plástico. Uma vida de plástico, uma vida. Superficial. não é? Uma vida. Ou uma vida sem vida. Ou uma vida sem mim. Há uma vida sem mim. Não é? Uma Olha, um vida bom sem título mim. de um livro, estás a ver? Não, existe Não, um mas já filme, existe. A Minha Vida Sem Mim. Ah, então pronto. Então já Não não. existe A Minha Vida Sem Mim. Mas é isso. E cada vez mais rápido, mais eficiente, não é? Em menor tempo, que é para não dar trabalho. Porque ter trabalho hoje em dia, fazer uma coisa à mão como deve ser, que demora tempo, ninguém está com cabeça para isso. Não tem cabeça, não tem tempo, não tem disponibilidade, não há energia. Mas a ideia de Não há nada. não haver Não é? disponibilidade para existir, porque a ideia de não ter disponibilidade, eu acho que as pessoas não têm condições.
Pois não, Né? e o Por que próprio motivo? sistema não dá essas condições. Por que motivo não temos essas condições? Por que motivo não nos questionamos? Por que motivo não temos condições? Porque o sistema quer Né? levar para aí. De que é que estamos tão cansados? Por que é que só queremos apagar em frente a uma tela e não pensar? Por que é que achamos que ver reels, ver vídeos, fazer scroll, nos vai substituir terapêuticas, nos vai substituir horas de meditação e vai nos dar respostas para coisas de que não precisamos? Porque isso nos vai dar a falsa sensação de realização, de felicidade, de aquisição de conhecimento, de aquisição de ferramentas, coisa que, avançando por aí fora, estamos daqui a pouco a falar da agenda, dos Illuminati, desse assunto todo. Pronto, não é o propósito de hoje, mas queres falar disso? Não. Mas eu acho que é isso. Não é? Eu É acho. triste, é triste. Eu sempre que, agora nesta série dos grandes iniciados, sempre acabo por me confrontar com a ideia de que antigamente aqueles que não evoluíam é porque não tinham mesmo a oportunidade. E fico realmente desapontada com a sociedade. Com o facto de que hoje em dia, com a democratização do conhecimento, com tudo mais, estamos cada vez mais ligados à desinformação e ao inculto em nós, não é? Ao adormecimento, ao divórcio, à praticidade estéril, não é? Da nossa vida. Eu digo, não há uma parentalidade rica hoje em dia, não há uma cultura rica hoje em dia, não há hábitos extremamente positivos e benéficos hoje em dia. É tudo muito elitista, excessivamente de modas, de trends. É tudo muito isto. E isso é tão estéril, isso é tão fugaz, isso é tão superficial, isso é tão plastificado, engessado, que não vai dar nada. Não vai dar nada. E fico sempre desapontada porque vejo os grandes iniciados e digo, o que raio que nós estamos a fazer? Para onde é que nós nos estamos a dirigir? Como massa, como movimento de grupo. Não é? Eu fico assustada com isso, porque é motivo para estar assustado, no sentido em que ou cais fora do barco, não é? Ou então vais naufragar. E eu acho que há decisões a tomar. Claro, e acredito piamente que os tempos que estão para vir, e muito brevemente, não serão nada fáceis, serão bastante desafiantes. E se não for uma pessoa dita assim desta forma, não é? Entre aspas, a andar da perna, a querer saber, a querer buscar conhecimento, a querer evoluir a sua consciência para determinadas realidades, então depois aí vai haver grandes consequências, não é? Para a vida do dia a dia das pessoas, consequências externas e sobretudo internas, como por exemplo foi a situação da pandemia, mas podemos falar de coisas bem piores, mas pronto. Acho que isso, se calhar, poderíamos era falar isso fazer um podcast sobre isso. Olha, é interessante. Fica aqui a ideia no ar. Sim. Não é? Uma coisa que eu queria falar sobre esta escola e este projeto é que ele, lá está, há pouco estávamos a falar deste pequeno avanço em relação ao projeto anterior, né, da Orfeu, que era dar este contributo do ensinamento da verdade a toda a gente, e por isso, simbolicamente, esta ideia dos portões totalmente abertos, para quem entra e para quem sai, mas há uma outra instância. Nós podemos pensar assim, a Grécia, não é? Como o seu grande contributo tem, por um lado, a ideia da arte, da beleza, não é?
Mas tem também numa outra área, não é? Tem aquele que é o projeto ideal político, não é? Nós temos a República, não é? Democrática, não é? Como a base ali, o seu nascimento na Grécia. Ora, as sementes deste ideal político vêm aqui dos nossos irmãos pitagóricos. Porque Pitágoras tinha este sonho, esta missão de instruir o máximo possível de pessoas, e por isso a ideia de ter totalmente abertos os portões, mas sabia que para que este projeto pudesse ganhar raízes naquilo que era o projeto da Grécia, não é? Deste continente europeu, sabia que tinha que também ir para o poder legislativo, para o que é que se faz as leis, não é? Que é o poder político, o poder executivo, e por isso, à época, haviam cidades completamente independentes umas das outras, não é? Aquilo que se chamava as cidades-estado, e por isso não havia um governo que pudesse agrupar estes vários organismos, e por isso era tudo muito separado e afastado uns dos outros. Cada um tem a sua lei, cada um tem a sua forma de executar, cada um tem os seus preços, as suas formas de ser e de estar. Pronto. O que ele quis recuperar de projetos anteriores, por exemplo, de Krishna, mas principalmente de Rama, foi o quê? Foi aquela ideia de que o poder político necessita de um poder paralelo, que não é sacerdotal, mas é um poder que alguém que detém o conhecimento e que por isso é iniciado nas verdades universais e tem autoridade moral, ética e cósmica para poder aconselhar da melhor maneira possível, não é? Este poder político que tinha o poder legislativo e executivo, ou seja, de fazer leis e de mandar executar essas leis. Rama foi exatamente isto que fez, né? Na antiga Índia, uns bons milénios antes. Não é? Havia o poder monárquico e ele instituiu que a classe sacerdotal devia ser aqui o braço direito, não é? Dos reis, de quem mandava. Pitágoras fez exatamente o mesmo. E, curiosamente, não é? Depois, estas sementes de se mesclar o poder político, ou seja, quem pensa nas leis, quem pensa no povo, quem pensa em executar estas leis para bem de todos, tem que ter um apoio, não é? De alguém que conhece as verdades, não é? Que é iniciado. Daí nascem as sementes para aquilo que vem 200 anos a seguir, que é esta ideia, não é? Da democracia, não é? Com base muito na filosofia, na ética, na moral, não é? E para o bem de todos. Coisa que hoje em dia parece muito... Já está. É sempre assim porque sempre foi assim. Não é? Já nem se questiona muito, nem se valoriza o que é exatamente a democracia. Mas isto são coisas, não é? São formas de se pensar, são ideais, que foram muito custosas de serem construídas, não é? Conquistadas no pensamento, não é? do ser humano ao longo da história. E por isso teve estas primeiras sementes nestes irmãos pitagóricos, né? De Itália, em Crotona, que depois transportaram para a Grécia. Exatamente. E com Platão, com Sócrates, com Aristóteles e todos os outros, puderam realmente construir aquilo que são os ideais que vinham de trás. Por isso, esta ideia... de grau. Isso, esta ideia de democracia, este ideal filosófico de igualdade, não nasceu assim porque alguém se lembrou. Não é? Tem os seus antecedentes, não é? E por isso é todo um processo, é toda uma receita, não é? Exatamente. Tem muitos pontos, muitas fases, não é? E é foi gostoso. Exatamente. E é um pouco como hoje em dia, não é? E há dias estávamos a falar sobre isso. Só que hoje em dia pensa-se sempre de um aspecto negativo, pensa-se sempre num aspecto muito pejorativo, que é o facto de hoje em dia, os iniciados, ou parte dos iniciados, aqueles que detêm o conhecimento, são vias esotéricas, não é? Hoje em dia nós temos, por exemplo, cá temos a maçonaria,
não é? Sim. E está muito relacionado o poder político, o governo, não E é? a Com esta maçonaria ideia por da trás. maçonaria por trás. E critica-se, julga-se, com base na ignorância de que há sempre contratos e apoios e joguinhos de interesses e de poder. Claro. Mas a ideia é que quem está verdadeiramente no poder, independentemente se há joguinhos ou não, é que tenha como muleta, digamos assim, um Algum apoio. princípio. Isso, de um princípio elevado. Esotérico. Esotérico, exatamente, é mesmo isso. E por isso, a lei que eu vou formular tem que ter por base estes princípios esotéricos. Exatamente. É isso. Só que, infelizmente, depois reveste-se toda esta história, não é? Sim, Da crítica e de julgamento. E corrupção. Exatamente. Só que se nós tivéssemos a posse... verdadeiros iniciados, não seria assim. É isso. Mas custa muito, não é? 20 e tal anos. Dizem. Dizem. Mas por isso é que é fundamental, para nós termos uma postura séria sobre as coisas que acontecem ao nosso redor e também dentro de nós, é preciso de ter o conhecimento. Não é só observar o que se vê nas notícias, o que se vê nas revistas, nos jornais, no telemóvel, e deitar umas cá para fora, dar uma de achismo. Eu acho que está mal. Eu acho que isto. Eu não concordo. Mas espera lá, mas tu não concordas com base em que princípio? É nenhum. É a minha ideia. É a tua ideia e vale zero. Porquê? Porque tu não tens autoridade, não és possuidor de uma base de conhecimentos, nem de ti, nem de coisa alguma, para poderes ter esse achismo. Por isso, mais vale estar calado. Opiniões pessoais não valem grande coisa à beira de uma opinião altamente fundamentada. Isso. A fundamentação e o embasamento são essenciais. Não nos devemos colocar no mundo só porque sim. Se temos o direito de ter uma opinião, temos, para nós. Isso faz lembrar aquele fenómeno, não é, do treinadores. Há poucos, não é? E maus, não é? Segundo dizem, mas treinadores de bancada há aos pontapés. Não faltam. Agora, aqueles que treinadores de bancada, que são aos milhares nos estádios, que de facto queiram calçar as botas dos treinadores que lá estão, isso devem haver só 2 ou 3, não é? E aqui é a mesma coisa. Para que nós tenhamos... iniciados de bancada. Adoro. Não é? Adorei. Adorei, vai começar a ser. Existem muitos iniciados de bancada. Não é? Existem muitos. Aqui nas redes sociais, Deus me livre. E por isso, eu estou a falar isto porquê? Porque, por exemplo, nós aqui temos na Escola da Consciência este projeto que é o Clube Arcano, que é precisamente para esta ideia, que é de fomentar este conhecimento, de o partilhar. Fundamentar. Isso. É muito importante que as pessoas que queiram fazer um desenvolvimento profundo, uma iniciação, percebam que precisam de conhecimento. E o conhecimento daquilo que é quem já fez este percurso. Quem foi que já fez este percurso? Porque vai dar as bases, não é? Ou vai ter soluções, ou vai me dar soluções das quais eu vou precisar neste percurso. Não é? Eu não vou inventar a roda. Claro. Vieram muitos antes de mim. Sofreram em vão, sofreram pelos seus processos. Mas atenção, eu posso fazer, mediante os registros e o conhecimento que eu adquira, eu posso fazer o caminho com menos sofrimento. Se tiver boa vontade, comprometimento, compromisso, não é? Tempo, não é? Seriedade, humildade para isso. E principalmente consigo aprender com aquilo que eles fizeram, com aquilo que eles deixaram como legado. Não é? É muito importante. Então, essa ideia de vamos iniciar-nos num retiro de fim de semana. Não acontece assim. Não vai acontecer assim. Porque isto não é um pedido ao Uber Eats. Não é? Isto não é McDonald's. Isto são outras coisas. Não é? Então é muito importante perceber-se que ou se quer uma coisa séria e útil, ou não. E se não, está tudo bem, mas ao menos assume-se que não se quer.
não é? Agora, as coisas são assim. Milagres, aqui não. Aqui é o sítio errado. Não há milagres aqui. Aqui os milagres custam. Custam tempo, compromisso, não é? Compromisso. É muito assim, não é? Repara, tu recebes na medida em que dás, não é? E quando tu dás, quando tu te comprometes contigo própria, com os teus processos, tu sabes que a vida te devolve isso. A vida devolve-te isso. A vida devolve na medida em que tu te dás a ti próprio, ou dás ao outro, ou dás à humanidade, ou dás à comunidade. Agora, quando tu queres viver a vida nunca dando de ti, porque quer tudo rápido, porque quer tudo fácil, porque tu não estás a dar nada de ti. Nada do que tu fazes tem verdadeiramente a tua energia, porque tu estás sempre a apoiar-te em processos rápidos, que não dão de ti, que tu não sentes, tu não te transformas com o processo. Não estás à espera que a vida te devolva alguma coisa de útil, pois não. Isto é um dos pontos essenciais, que é: eu gostaria de estar a vender a banha da cobra, não é? Porque soava melhor e tal, não sei o quê. Não posso fazer isso, porque não é real, não é verdade. Não é verdade. Isso não vai ajudar ninguém. As pessoas ajudam, as pessoas têm ajuda na medida em que se ajudam. Não há outra forma. Sim, não há. Não há milagres. Não é? Não é? A gente conduz, orienta, acompanha, não é? Ilumina aqui ou ali os pontos cegos, mas a pessoa precisa de ser o motor, a pessoa precisa de ter ali aquele motor a trabalhar. Caso não tenha, não há como, não é? Então a vida devolve-nos na medida em que nós nos damos, nos devotamos e acreditamos em nós. A partir do momento em que nós nem essa consciência nós temos, por isso é que nós precisamos de atrair e de ir até ao fundo do poço do sofrimento, porque o sofrimento tem um poder que eu acho extraordinário. E eu adoro, eu amo o sofrimento. Eu acho que o sofrimento tem mesmo uma coisa maravilhosa. Ele é capaz de despertar os mais adormecidos. À chapada. Com uma dor muito profunda, muito grande. E por isso o papel do sofrimento é, ele não se impõe, não é? A vida não obriga a isso. É a pessoa que escolhe preferir dormir, não é? Porque há muitas chamadas de atenção, há muitos abanões, há muitas sacudidelas, há muitos despertadores, uns mais leves, outros mais fortes, mas há uma teimosia no ser, que é dormir, estar e ficar ali, quieto. E estar quieto é ir morrendo. Nós precisamos de movimento. Então, permanecer no mesmo lugar consciencial muito tempo é morrer, é debilitar-se, não é? É criar condições para fungos e para esterilidade e para doença, para patologias todas várias. Então, é importante mudar-se, movimentar-se e quando já nada adianta, é óbvio que se calhar o despertador não vai ser apenas auditivo. Se calhar tem que ser um abanão, se calhar tem que ser coisas piores. Claro. E reparem, quanto mais dói, mais desperta. E há muitas pessoas que só funcionam assim. E quanto mais teimosia, mais sofrimento, não é? E quanto mais sofrimento, mais vitimização e mais trauma. Bom, é basicamente o drama cósmico que nós vimos, não é? Todos os dias, e que precisamos de mudar este mindset, não é? Mudar esta ideia, mudar esta forma de viver e de perceber, afinal de contas, o que é que eu estou aqui a fazer?
a que é que eu me dedico, o que é que eu quero, para onde é que eu vou. Que não seja apenas trabalhar, pagar contas, divertir-se aos fins de semana, ter um amor, criar os filhos para ficar livre e pronto, ok, saem de casa e eu estou livre e vou voltar outra vez a ser teenager aos 50, 60 anos. E reparem, isto não é nada. Isto não é nada. Não é como o outro, não é? Ou os outros, não é? Que Isto é o depois básico na que reforma nós é que precisamos vão de- fazer Os cruzeiros. os cruzeiros todos pela Europa fora. Que Deus me livre. Mas é isso. É triste. É uma realidade triste que cada vez vai estar mais forte. Este véu, não é? Da moleza, do adormecimento, do entorpecimento vai estar cada vez mais intenso. Aqui nas redes sociais, nos mídia, em tudo, já para não falar noutras instâncias. Olha que se calhar está-me aqui a bater um dia e ainda vamos fazer um podcast mesmo sobre isto. De indução de pensamentos, coisas que não lembra nem sequer a outro tema, por isso o ser humano sozinho faz tudo, e é mesmo muito, muito, muito importante nós cada vez mais percebermos que necessitamos mesmo de ter conhecimento, de ter ferramentas, de nos conhecer, evoluir a nossa consciência para nosso próprio bem. Isto não é uma modinha de querermos andar aqui a fazermos de feiticeiros, não é? Como diz o Salvador, ou de iniciados, aqueles que têm conhecimento. Não, vamos tirar isso tudo do lado, que não presta para nada, nem interessa para nada. É para nos salvaguardar de tudo aquilo a que nós vamos estar sujeitos. Já estamos hoje em dia, só que de uma forma assim muito ao de leve. Porque a coisa já cá está. Mas daqui a uns tempinhos, a coisa estará mais do que declarada, e aí, quando esse tempo chegar, aí vai ser para torcer a orelha, no sentido de Ela já não eu tive sangue. tempo, eu tive a oportunidade e não aproveitei. E aí já não há. Ou melhor, vai haver o que fazer, mas as hipóteses já vão ser muito, muito, muito difíceis. Da mesma maneira, para terem uma noção do que estamos aqui a querer dizer, viver hoje em dia, com o tipo de liberdade que há, com a disponibilidade de serviços que há à nossa disposição, é completamente diferente do que houve, por exemplo, no salazarismo. É notória a diferença. Repare-se uma coisa, com o Salazar e até, não é, o 25 de Abril, nós não podemos cá em Portugal ter nenhum tipo de espiritualidade. Tudo o que tratava que não fosse Igreja Católica era proibido. Por isso, Portugal também está anos-luz atrasado em termos conscienciais e a nível da aceitação. Hoje em dia ainda se vê, ainda se percebe uma resistência e uma ideia um pouco condenatória sobre estes temas essenciais do ser humano, mas que, se não é a Igreja Católica, é bruxo. Existe muito isto. As mentes ainda são muito tacanhas. Em Portugal ainda temos uma falta de cultura tremenda nesse sentido, e nos outros também, como é óbvio, não é? Claro, em geral. É igual. Mas repare-se só nisso, não é? Só nisso. E imagine se agora viesse aí uma ditadura, não é? E uma ditadura, dependendo do grau, pode ser realmente terrível, não é? Todas elas são más, mas poderia ser algo absolutamente terrível. E claro, a gente iria pensar, olha, éramos felizes e não sabíamos. Não é? Nós não queremos estar nesse ponto, não é? Claro. Mas nunca se sabe. Tivemos a oportunidade de fugir disto e não aproveitamos. E agora, claro, a tarefa, não é? Está cada vez, a barra está cada vez mais alta e fica difícil pular por cima da barra. Por isso, aqui fica o aviso, tá? Nós não estamos a fazer futurologia, basta ir aqui ao YouTube, às redes sociais e ver claramente aonde isto tudo está a levar. Diz que toda a gente que não vive em Nárnia pode dar-se conta disso, não é? Então é assim, basta olhar à volta, não é? Basta olhar à volta e perceber que cada vez mais todos estes conhecimentos de que nós falamos, em todas as nossas lives, no conteúdo que nós colocamos aqui neste canal, no nosso YouTube, todos esses conteúdos que são importantes, todos eles ajudam-vos
a ultrapassar os tempos que estamos a viver, não é? Embora tenha muito conhecimento que é temporal, estes tempos que estamos a viver são verdadeiramente desafiantes e vão ser cada vez mais. E, portanto, aproveitem o tempo para fazer alguma coisa sobre vocês próprias. Exatamente. Não é? Fica aqui, então, a nossa live, não é? E acho que amanhã temos o nosso Clube Arcano, não é? Isso, com o nosso que é extremamente grupo, importante nosso nós clube. referirmos. E ainda estamos até dia 21 de Abril, penso eu. Até 21 de Abril nós estamos com a promoção de 25% de desconto até ao fim dos processos terapêuticos, não é? Do início ao fim, são 25% de desconto, que é bastante, em todos os novos processos terapêuticos. Para todos os processos terapêuticos, entras em contacto connosco a partir das nossas redes, do nosso site, do nosso WhatsApp. Tens todas as informações no site, nós temos tudo colocado em todas as redes, portanto estamos à disposição para responder a dúvidas. Sem dúvida. Não é? E querendo participar desta família de estudos, que no fundo não é apenas só de estudos, é deste desenvolvimento, porque depois acabamos por falar de 1001 temáticas, tendo como base, não é, como raiz, a temática de cada um dos capítulos, pelo menos nesta fase da leitura deste livro, mas depois isto salta sempre para outras dinâmicas, para outras temáticas, para outras áreas, não é? E é sempre mais do que essencial, do que produtivo para a vida de cada um, não é? No seu dia-a-dia, todos estes conhecimentos, não é? E aqui nós trazemos e fazemos questão de trazer a público um bocadinho, não é? Imagina, não é? Tudo aquilo que está por detrás e que tu podes ter facilmente acesso participando desta família de estudos, não é? Desta família de desenvolvimento. E por isso, vai lá ao site, não é? escoladaconsciência.org, tens lá Clube Arcano e podes facilmente inscrever-te e dar início a esta caminhada connosco. Então, não é? Por hoje é tudo. É isso. Fica aqui apresentado o nosso amigo Pitágoras. Até à próxima. Até à próxima.